Olá, sou Francisco, psicólogo, e o tema de hoje falaremos sobre ansiedade. Então, corta pra vinheta, Gabi! O Brasil é o país com maior taxa de pessoas que sofrem algum tipo de transtorno de ansiedade e o quinto no mundo com casos de depressão, onde 9,3% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade, enquanto a depressão afeta 5,9% de toda a nossa população. Dos 9,3% dos brasileiros que são acometidos por transtorno de ansiedade, as mulheres são mais afetadas nesse ponto. Outro ponto que é bom ser considerado é que a ansiedade, assim como a depressão, apesar de terem sintomas parecidos, elas não são doenças correlacionadas. A ansiedade e a depressão são coisas diferentes, porém, em algumas situações, elas caminham juntas. Apesar de demonstrar em alguns casos os mesmos sintomas, é preciso uma avaliação de um profissional da área. Eu, por exemplo, sou psicólogo ou algum profissional da área de saúde mental, para conseguir avaliar e melhor diagnosticar o seu caso. Tudo bem, Chico, tudo está fazendo sentido, mas afinal, o que é ansiedade? Algumas literaturas dizem que a ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, assim como o medo de situações cotidianas. Outras literaturas relatam que a ansiedade é gerada por qualquer situação que ameace a identidade ou a autoestima do indivíduo, ou situações que a pessoa se sinta desamparada, isolada e insegura. E muitas vezes essa ansiedade é gerada por medos pessoais e não de um perigo real. Um exemplo que podemos dar aqui é aquela pessoa que tem medo de voar de avião. Eu conheço relatos de pessoas que nunca viajaram de avião, porém essa preocupação, essa eminência que pode acontecer com ela de viajar de avião faz com que ela se sinta ansiosa, desamparada ou insegura. Toda vez que sentimos medo, nosso sistema emocional é acionado, gerando uma defesa. O problema quando estamos muito ansiosos é quando esse botão de defesa é acionado para qualquer coisa. E a partir daí vai causar um transtorno mental para nós. Os principais sintomas físicos que a gente consegue perceber quando está ansioso é quando a gente sente o seguinte: tremores, cansaço, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia ou desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, também conhecida como mijadeira, dificuldades para engolir e tensão muscular. Essa ansiedade se torna patológica ou uma doença quando ela é sentida frequentemente e em excesso. Quando você está, toda vez que for sair de casa, sente esse suor, essa tremedeira, essa vontade de ir no banheiro frequentemente. Isso pode apontar talvez o início de uma patologia. Portanto, procure um profissional da área de saúde mental ou pode me procurar. Para ficar mais fácil de imaginar tudo isso, eu quero que você pense o seguinte: sua mente é como se fosse um grande rio. E todo grande rio existe as suas várzeas, que são áreas que servem como um depósito de excesso de água. Então, quando tem uma tempestade e chove em excesso nesse rio, essa água chega na várzea, alaga a várzea e com o passar da chuva e com a diminuição da água, o rio volta ao normal e tem o seu curso normalizado. Só que agora eu quero que você imagine que você está em São Paulo, onde está sendo gravado esse vídeo. E com o passar do tempo, alguns rios foram canalizados. Simboliza que os rios seu curso foram modificados para canalizar a água. E nessa várzea, antes que era feita para depositar a água, foram feitos empreendimentos, casas. Quando chove em São Paulo, é muito comum que esses rios transbordam e causam consequências para os moradores. E é isso que é mais ou menos o que acontece com a nossa cabeça na ansiedade. Nossa mente tem um curso normal que foi modificado, com excesso de preocupação, com excesso de cotidianos um pouco mais atarefados. E quando chove, e quando tem essa tempestade emocional que gera medo, que vai gerar ansiedade, esse rio transborda a água, que vai trazer consequências, que vai ser o quê? Vão ser doenças, são os transtornos, são o excesso de preocupação. Todo ser humano vai sentir ansiedade. Sentir ansiedade é normal. E como foi falado anteriormente,
a ansiedade é um aparelho, um mecanismo de enfrentamento de situações de perigo. O problema é quando isso está em excesso e, como a gente falou, excessivamente, que traz alguns transtornos, e é isso que a gente vai falar um pouco agora. Para chegar no transtorno, eu vou tentar elucidar de uma forma mais didática o que seria esse transtorno. Eu quero que você imagine, mais uma vez, que a sua mente é como se fosse um copo d'água. E nesse copo d'água está debaixo de uma goteira e frequentemente pinga nesse copo. Vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando. Chega uma hora que a água onde estava na metade já está bem no topo. Qualquer pingo que faz pode transbordar esse copo d'água. Então, isso se transforma na patologia, na ansiedade patológica ou no transtorno ou na doença ansiedade. Dentro dessas doenças, eu vou citar algumas que são as mais vistas na parte clínica. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Essa ansiedade é sentida permanente e intensamente, onde vai interferir nas atividades cotidianas. Um exemplo da ansiedade generalizada pode ser vista quando a pessoa tem dificuldades em enfrentar situações cotidianas. Por exemplo, ao imaginar que precisa passar uma prova, ela começa a sentir todos aqueles sintomas de sudorese e tremedeira em excesso. Isso pode prejudicá-la. Fobia social. Doença mental crônica, onde as interações sociais vão causar ansiedade irracional. A pessoa tem dificuldade em manter ou se relacionar com outras pessoas. Transtorno de ansiedade de separação. Distúrbio onde a criança fica excessivamente ansiosa quando separada dos pais e passa a sofrer muito patologicamente falando. Transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. São pensamentos excessivos que levam a comportamentos repetitivos. No TOC, a pessoa cria na cabeça dela que tenha ter protocolos a ser preenchidos. Um exemplo bem claro é quando a pessoa vai sair de casa e precisa verificar 10 vezes se desligou o botão do gás. E ao sair de casa, ela fica voltando a se lembrar: nossa, será que eu mesmo apaguei o gás? E aquilo vai gerando um excesso de sentimentos ruins para ela. Ataque de pânico. Episódios baseados em medo ou ansiedade intensivas. São baseados em uma ameaça imaginária sem ter perigo físico iminente. A pessoa ela é levada a crer que está morrendo e ao chegar no hospital é visto que ela está tendo um ataque de pânico. Se até aqui você está gostando desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e nos segue no Instagram. Mas fica aí que a gente vai falar como tratar a ansiedade. Talvez você esteja pensando agora: tá bom, Chico, até aqui tudo está fazendo sentido, mas como eu posso fazer para controlar essa ansiedade? Se essa é a sua pergunta, eu vou te responder agora. Como vimos anteriormente, esses transtornos causam muito problema para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Mas só é transtorno quando a gente consegue sentir em excesso e quando vai prejudicar nossas vidas. Mas existem formas de controlar toda a ansiedade. E uma das formas que a gente pode aprender a controlar essa ansiedade é descobrir o que faz ela disparar no nosso cotidiano, os famosos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são situações que desencadeiam o desequilíbrio emocional. Um exemplo básico: amanhã eu tenho uma reunião com meu patrão. Ao imaginar, ao pensar sobre essa reunião com meu patrão, em mim dispara esse gatilho mental de será que vai acontecer amanhã, será que vai gostar do meu trabalho? E isso vai disparar a nossa ansiedade. E nesse ponto, a terapia cognitiva comportamental tem grande auxílio. E eu, como terapeuta, posso te ajudar nesse momento. Claro que sem a ajuda de um profissional, você consegue identificar quais são seus gatilhos mentais. Para isso, é muito importante que você consiga ver seu comportamento diário. Então, eu quero que você pense o seguinte: o que te faz assaltar a geladeira durante a madrugada? O que te faz você encher a cara compulsivamente? O que faz você devorar uma barra de chocolate inteira sozinho? Ou comer 3 hambúrgueres? Então, se você conseguir identificar o que faz você disparar para esse comportamento, você saberá identificar um gatilho emocional ou um pensamento. Mas o mais importante, que aí entra mais uma vez o papel do terapeuta. No meu caso, nós, terapeutas ou cognitivos comportamentais, nós conseguimos ajudar você a facilitar esse processo de identificação do gatilho mental. Uma vez descoberto o que faz você disparar esse gatilho cognitivo, o importante é enfraquecer
a exposição diária a esse problema. Mas eu sei também que muitas das vezes esses disparos cognitivos são feitos no trabalho ou com algum tipo de relacionamento e simplesmente não pode desaparecer com tudo isso. Então o importante aqui, eu vou dar dicas para que vocês consigam enfrentar ou conviver pacificamente com essas situações. Além da terapia, existem outras formas de amenizar os transtornos causados pela ansiedade. Uma delas que eu posso citar aqui é a prática frequente de atividades físicas. Existem relatos e estudos que comprovam que corrida está correlacionada com mudanças de pensamento que podem ajudar você no controle da ansiedade. Outra dica importante é tentar escutar mais músicas. Sim, música. Dependendo do ritmo que você escuta, isso pode ajudar você a diminuir a ansiedade ou o estresse que ocasiona a ansiedade. Outra dica importante: mude seus hábitos alimentares. Alimentos ricos em sais, gorduras ou em álcool prejudicam pessoas ansiosas. Outra técnica muito importante se chama respiração diafragmática, que consiste na respiração usando o diafragma no nosso corpo. Ela é bem simples. Como é que ela acontece? Você vai inspirar durante 4 segundos e expirar durante 6 segundos, usando o tempo como um medidor. Então, para iniciantes, é bacana usar 4 segundos para inspirar, encher todo o diafragma, e aos 6 segundos você vai soltar todo o ar, e num processo contínuo, onde você vai inspirar, expirar. Um conselho que eu dou para vocês é usar essa técnica de respiração durante 5 minutos ao iniciar o dia. E com o passar do tempo vai aumentando um pouco mais essa prática. Outro conselho que eu posso dar para vocês é juntar as duas técnicas da respiração com ouvir a música. Essas músicas, o que eu recomendo é sempre utilizar músicas calmas, tranquilas, um Kennedy, música de cachoeira, música de saxofone, qualquer tipo de música que traga para você quietude, tranquilidade, uma sensação de bem-estar. Tudo bem? Gostou do conteúdo? Então me ajude a ajudar mais pessoas. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, nos siga no Instagram e até o próximo vídeo.